Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora, trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já dei uma olhadinha no nosso super programa de hoje. Eu escrevo desde pequena, só que foi mesmo numa aula, quando a professora realmente ensinou o que é poesia e tudo, que eu vi, eu escrevi, depois eu li e eu gostei. Eu mostrei pra ela, nossa, Ju, eu queria escrever sobre algo que fosse impactar o leitor. Estomatologia é uma especialidade da odontologia. Então, a minha especialidade, a gente trabalha em cima da prevenção, do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem a boca. Julho Verde é uma iniciativa de uma organização da sociedade civil. Então, a gente chama a população para essa sensibilização do autocuidado, de ir ao médico, de ir ao dentista e fazer esse exame minucioso. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora temos um bate-papo muito agradável, porque ela é um verdadeiro encanto e é escritora já desde os 9 anos, minha gente. Júlia Gaiva, aliás, a primeira vez aqui no Elga e Você, seja bem-vinda. Muito obrigada. Júlia, eu estou impressionada, li um pouquinho sobre você. Eu fiquei muito curiosa, falei, quero conhecê-la o mais breve possível, porque você gosta de poesia, né? Sempre gostou. Aliás, você gosta de artes, é isso? No geral, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de tocar, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo que envolve arte, eu gosto. Gente, mas que legal, né? Um pacote completo, assim. Mas isso, quando que você percebeu esse ímpeto que você tinha? Então, eu escrevo desde pequena. Só que foi mesmo numa aula, quando a professora realmente ensinou o que é poesia e tudo, que eu vi, eu escrevi, depois eu li e eu gostei. Aí eu mostrei pra ela, nossa, Ju... Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha aí? Eu acho que eu devia ter uns 11. Uns 11 aninhos. Aí a professora, ela gostou do que eu tinha escrito. Você viu como é que é as coisas? Ela explicou certinho, você entendeu o que era aquilo e chamou a sua atenção. E você, dali pra frente, você já se apegou às poesias. Sim. Então, eu já escrevia, só que eu não sabia o que era. Eu só tava ali no papel. Você, então, entendeu o que acontecia com você. Que legal! Mas em relação à dança, à literatura, tudo isso sempre esteve presente? Sempre, sempre. A minha irmã também gosta muito de dançar, a minha mãe canta o tempo inteiro também. Então, assim, sempre esteve na família. Então, a família já tem essa veia, né? Já está no sangue. Ou tem outros artistas na família? Então, o meu avô, ele era saxofonista de uma banda chamada Som Especial 7. Sim. Então, tem músico né, na família. Então, isso sempre vem. Realmente, a gente é um reflexo dos nossos ancestrais, né? Sim. Lógico, a gente vai, às vezes, por caminhos diferentes, mas sempre está lá alguma essência de alguém que veio nutrindo isso no passado, não é verdade? Sim. E você, sua família, você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs, eu sou a do meio. Você é do meio? Ah, os irmãos do meio comandam, eu também sou. Sim. Júlia, você acabou de lançar um livro, que inclusive está aqui, Das Lágrimas que Regam e Nascem as Flores. Só que além de poesia, é algo muito mais profundo. Você aborda a questão... Tem violência doméstica, abuso. Eu fiquei muito curiosa para saber como é que foi a criação de tudo isso. De onde nasceu essa ideia? Como foi para você iniciar essa obra? Quanto tempo? Me conta um pouquinho. Então, eu queria escrever sobre algo que fosse impactar o leitor. Então, eu fui procurando assim na internet, falando com os meus amigos, meus familiares, o que geralmente eles percebem que afeta o dia a dia das pessoas. E todos me relataram casos de abuso, sabe? O abuso no trabalho, que é muito recorrente, o abuso dentro de casa, o abuso no relacionamento.
mas todos sempre retrataram uma relação de abuso, seja em qual forma for. Sim. Então eu pensei que seria bom escrever sobre isso para primeiro as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, passando por tudo aquilo. E também saber que tem um caminho que a gente consegue sair dele. Sim. E você entendeu que a leveza da poesia iria trazer assim um ar mais blando para o assunto? As pessoas iriam olhar o assunto, absorver de uma outra forma? Eu acho que a poesia me encanta porque eu acho que em um texto tem várias definições nele. Você lendo, você consegue encaixar ele em várias partes da sua vida, ou de um livro que você leu, Sim. ou de uma situação que alguém próximo a você passou. Então, assim, a poesia, ela sempre dá esse ar, assim, tipo, eu acho que eu consigo encaixar isso na minha vida, sabe? Sim. E como é que você fez? Você fez pesquisas? Você foi contando histórias? Eu fiz muitas pesquisas, eu contei histórias de amigos meus, inclusive Sério? eu perguntei se estava tudo bem. Falou, olha, pode? Eu vou mudar, eu vou dar uma maquiada, né? Não coloquei nomes, Sim. mas eles sabem que tá lá. Sim. De certa forma, né, eu acho que a pessoa até desperta aquele interesse de outras pessoas irem lá conferir, né? E é tão bom você trazer relatos que estão próximos a você, que aconteceu realmente, e você conseguiu ter esse contato com a pessoa te relatou isso, porque traz aquela veracidade, né, para, no caso, a poesia. Sim, traz mesmo. Você acha que isso aí facilita quando você consegue contar a história de alguém que está próximo de você? Eu acho que quando a gente sente a dor da pessoa é muito mais fácil colocar no papel. Porque toda poesia tem uma dor, mesmo aquelas de alegria, Sim. elas sempre retratam alguma dor. É sofrido, né? Não, nem sempre. Nem sempre é tão sofrido Não. assim. Nossa, que bom. O meu livro é um pouquinho, mas... E você, além desse livro, que lógico que a gente vai voltar a falar sobre ele, porque eu acho assim extremamente interessante, eu acho que ainda mais para você que está com apenas 18 aninhos, né? Já teve contato com histórias que realmente são histórias assim marcantes, eu acredito. Então, o amadurecimento que isso traz para você, eu acredito que isso é verdade? Você amadureceu muito escrevendo esse livro? Com certeza, amadureci demais. Foi principalmente porque eu nunca fui muito de me expor. Então, esse livro foi uma oportunidade que eu tive de, tipo, colocar eu ali, entendeu? Sim. Porque eu sempre tive muita dificuldade de falar o que eu tô sentindo, de me expressar. E o poema foi sempre uma ajuda pra mim. Nossa, olha só, escritora e tinha dificuldades de se expressar. Totalmente. Falar de você mesmo. Você até contava histórias dos outros, né? Quando é pra falar, mas não é só você não, eu percebo esse traço em muitas pessoas, às vezes sobre o trabalho, a pessoa tem aquele domínio, sobre a vida de outras pessoas, então, né, é perito, mas na hora que chega para falar sobre você trava um pouquinho, mas isso é um exercício, né, eu acredito que como você falou, a poesia e o ato de escrever te ajuda muito. Muito. E eu acho que pode ajudar muitas pessoas que gostam de escrever. Você, dentro do seu meio, acredito, social, colégio, amigos, você entende que você acaba incentivando, inspirando outras pessoas a ter um olhar assim mais, que se interesse mais por escrever, por poesia? Então, eu não tinha percebido isso ainda. Até um amigo meu chegar em mim e falou, nossa, eu não gostava de ler, mas eu acho que agora eu vou começar a ler. Aí eu, nossa, eu causei tudo isso. Oh, meu Deus do céu, estou impactando a vida de outras pessoas. Impactando positivamente, porque o hábito de leitura é um mundo que se abre, né? Eu acredito que você é a melhor pessoa para falar sobre isso. É uma transformação muito grande, né? Totalmente. Eu sou apaixonada em leitura. Sou suspeita para falar mesmo. Júlia, quanto tempo vamos voltar nas lágrimas que regam e nascem as flores? Inclusive, gente, o livro está aqui. Eu já vou pegar aqui e mostrar para todos vocês, que todo mundo fica meio curioso. Olha só, que lindo. Você participou da criação? Da arte? Da arte? Sim. Sério? Então, assim, você sente como se fosse um filho que nasceu? Totalmente. Nossa, eu vi esse livro, eu não tinha visto ele ainda. Aí eu fui fazer um podcast e aí eles me entregaram o livro.
comecei a chorar no meio Sério? do podcast. Foi aquela emoção, você não tinha visto ainda? Não, é porque assim, antes parecia que não dava pra acreditar, sabe? Aí Sim. quando eu vi ele na minha mão, não é Você possível. fala, nossa, materializou, né? Tudo aquilo que ele Totalmente. sonhava. E em quanto tempo, quando você decidiu escrever, decidiu o tema, começou as suas pesquisas para o livro estar em suas mãos nesse dia do podcast? Quanto tempo? Eu comecei mesmo a pegar meus poemas antigos e escrever novos sobre esse tema com uns 15 anos, mais ou menos. Olha só, realmente é um tempo de trabalho, né? Sim. Você empenhou durante todo esse tempo escrevendo e construindo uma história que fizesse sentido, né? Eu acredito que tem um cronograma que você entende que as pessoas vão absorver melhor, né? Sim. É desse jeito? Porque eu tô falando tudo do jeito que eu penso. sim. É assim. Falei, olha, eu imagino que para escrever você tem toda essa responsabilidade. Sim. Até a forma com que você vai elencar os temas, não é verdade? Como é que você pensou sobre isso? Então, antes eram só páginas soltas. Eu tinha o computador e aí eu coloquei assim, poemas soltos. Aí eu ia escrevendo e salvando, escrevendo e salvando. Aí até um dia que eu falei assim, vamos juntar isso aqui. Aí eu fui ler tudo de novo, colocar numa ordem que fizesse sentido. Sim. E aí eu separei ele em duas partes. Aí a primeira parte da pessoa sofrendo mais, né, com os traumas e tudo. E a segunda parte é ela já aprendendo a superar esse problema. Olha que legal. Você retratou o abuso em si no começo. Sim. O que é o abuso? Então, histórias que retratavam esse momento. E aí depois você já trouxe a pessoa vencendo já essa etapa, entendendo que você pode sair dessa situação? Sim. Principalmente eu retrato muito o amor próprio. Porque eu acho que a maior parte das pessoas que continuam nessas relações é por falta do amor próprio. Quando se fala em relações, da questão do abuso, de violência, as pessoas associam muito em relações amorosas, só que isso pode retratar vários tipos de relações, que eu acredito que você aborda no Sim. livro. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais Júlia Gaíva. Estamos de volta neste programa encantador. Eu estou encantada com ela aqui, Júlia Gaíva. Além de muito talento, muita sensibilidade, você é uma simpatia. Muito obrigada. Júlia, no bloco anterior, nós paramos falando um pouquinho dos tipos de abuso. Como eu te falei antes, o primeiro momento você fala de abuso, violência, você transfere aquela ideia para uma relação afetiva de marido e mulher e você não estende para outros tipos de abuso, que são muitos, né? Os tipos de abuso são muitos e o tipo de relações também. Eu acho que você, no seu livro, você deve ter abordado vários tipos de relações e de abuso. Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Então, todos os poemas, quase, eles retratam qualquer tipo de abuso. Porque todos eles dá para encaixar nessa situação. Entendi. Só que tem alguns específicos, por exemplo, tem específicos sim, de marido e mulher, ou de um homem e uma mulher. Sim. E, Que não são casados, por exemplo, não, namorados. Exato. Entendi. Ou assim, não tem relação, mas tiveram um encontro. Entendi. E também, tem também alguns poemas, tem um específico, que eu falo que a criança desde pequena já criou isso porque ela viu a mãe e o pai brigarem demais. Olha só. E aí ela fala assim no final que isso era muito confuso para uma garotinha que ainda acreditava no amor. Olha, que forte isso. Porque assim, dentro de um casal que sim tem o marido e mulher brigando, eles não reparam também que os filhos sofrem junto. Você viu o tamanho da responsabilidade. Porque aquele comportamento não afeta apenas os dois que estão diretamente ali naquela relação.
né? Existem outras pessoas que estão à volta e principalmente os filhos que estão crescendo, que são afetados também, né? E que começam crescem com aquele trauma, não é verdade? Sim. E olha, eu fiquei bem curiosa por causa da sua idade. Você tem 18 anos, escreve desde os 9 anos, então tem esse contato com eu acho que é um mundo diferente, né? Você deve ser muito observadora, até pelo fato de você escrever e precisar estar observando o mundo para você retratá-lo em suas poesias, em seus livros. Mas, assim, o que eu percebo é que hoje os adolescentes também, eles sofrem muito abuso, às vezes em relações de amizade. Isso você retratou no seu livro? Eu acho que não especificamente, Sim. Mas é uma boa mesmo, porque eu também já escutei bastante relatos sobre isso, abuso na própria amizade. Sim. Assim, pessoas de sua extrema confiança quebrando isso, só que você, assim, tipo, se mantém próximo porque ou a relação já tem tanto tempo... É verdade. Ou vocês eram tão próximos quando eram pequenos, sabe? Então, e você acontece. cria uma certa dependência daquela amizade, Sim. né? Porque você acha... Você está num momento difícil, eu acho que na adolescência, você já passou da adolescência, né? Você já venceu essa etapa, eu acho que passou muito bem. Mas você precisa de aceitação, né? Eu acho que essa fase é que deixa a pessoa, no caso o adolescente, mais vulnerável. Sim. Então, a atenção, principalmente na questão que você abordou no seu livro, pela idade que você tem, é um exemplo para muitos que estão aí nessa fase, se interessar por uma leitura dessa, né, e aprender, porque não é apenas poesia, é uma poesia que te faz aprender muito do mundo e dessas situações que são complicadas, né, Júlia? Sim, acontece de aprender tanto na sua própria experiência, quanto na experiência de alguns amigos, que você pode relatar também. Falar, conversar com eles. É um chamado, né? Você abre os olhos, você acorda. Você fala, nossa, eu estou vivendo isso. Ou você começa a olhar para os lados também e observar. E como é que foi a relação com a editora Humanos? Como é que você chegou na editora para começar realmente a construção dessa obra? Então, eu não acreditava que eu conseguiria entrar em contato com nenhuma editora. Eu não sabia como funcionava nada. Sério? Nada. Foi, assim, realmente uma descoberta, assim, Foi. A minha mãe conheceu a irmã de uma pessoa que trabalhava na editora. Olha só. E ela chegou a comentar assim, tipo, minha filha tá escrevendo um livro. Ela, uai. Sério? Eu conheço alguém que tem uma editora. Olha que coisa boa. E aí me passou e eu entrei em contato com eles. E eles são os amores. Eu amo muito eles. Demais, eles super me acolheram, eu sou super vergonhosa e eles falaram, tipo, não, fica calma e deu tudo certo. Nossa, gente, eles são perfeitos. Que bom, porque você vê como é que é a energia do mundo, né? Você estava lá escrevendo, exercitando algo que você ama tanto fazer, sem pretensões, assim, de dar um voo mais alto, de realmente publicar. E o caminho foram se entrelaçando até você conhecê-los e foi um momento que eu tenho certeza que para você foi muito especial. Totalmente. E você lançou agora em junho? Me conta essa parte. Foi dia 10 de junho, num sábado. Foi lá no Shopping Goiabeiras. Foi cheio. Nossa, eu não imaginava tanta gente. E como é que foi lá no dia? Você fez, autografou os livros? Sim, eu autografei. Ficou uma fila enorme. Ai, jura? Eu autografei tudo. Foi muito legal. No começo estava tremendo que só Jesus na casa. Mas depois ficou tudo bem. Gente, mas eu acho que é o momento que coroa todo o trabalho que você teve, né? 3 anos refletindo sobre a melhor forma que você iria construir esse trabalho, daí ele chegou, está concreto, você faz o lançamento, então esse dia foi algo assim que não deve sair da sua cabeça. Jamais! E já tem planejamento para o futuro? Já está rabiscando alguma coisa? Já tem alguma coisa montada? Me conta aí. Então, eu continuo escrevendo. Só que eu ainda não sei um tema para o próximo livro, entendeu? Então eu continuo escrevendo, só que eu estou procurando ainda um tema específico. Quem escreve não para nunca? Todo dia é hábito? É hábito? Sério? Tipo, todo dia você sente aquela necessidade de escrever algo? Não todo dia, eu diria, mas, por exemplo, eu tô lendo o livro, eu vejo uma palavra e falo, nossa, essa palavra ficaria boa aqui. Aí eu começo a escrever. Ou, tipo, escuto uma música e falo, nossa,
Isso Gostei me lembra de uma disso, coisa. é? Lá. E você tem um grupo com você mesmo ou você tem um caderno de anotações? Eu tenho os dois. Eu tenho um caderno de anotações agora que eu deixo do lado da minha cama. Eu tenho um que eu levo na minha bolsa e tenho no celular, que um grupo no WhatsApp de minhas coisas. Minhas Eu vou coisas. mandando. Eu também tenho um grupo comigo, sabe? Que daí você vai deixando armazenado, porque às vezes surgem umas ideias, né? E se você na hora não registra, depois você esquece, acabou, passou, e você fala, nossa, mas era tão maravilhoso e eu não registrei aquilo. Não acontece mais, eu também fiz um grupo comigo. Gente, mas olha que legal, eu acho que pra você isso é apenas um começo agora. Você, assim, vou te fazer uma pergunta para você fazer um exercício. Daqui a uns 5 anos, você já sabe, tem um planejamento de onde você quer estar? Quer escrever mais quantos livros? Daqui a 5 anos? Nossa. Olha que eu falei pouco, hein? Foi. 5 anos. 5 anos. Então, se eu continuar na biomedicina, eu vou estar formada já. E você faz biomedicina? Sim. Olha só que legal. E essa área é uma área que trabalha muito com a estética. Sim, inclusive é o ramo que eu tô querendo seguir. Tanto por causa de gostar das artes também, Sim. A estética é totalmente uma arte. Com certeza. Trabalha, né, com imagem Sim. E autoestima das pessoas. E realmente eu acho que são assuntos que se convergem. E você já está em que ano? Eu tô no primeiro semestre ainda. Olha acabou de começar, então tem uma trajetória aí Acabei bem de terminar longa. o ensino médio. E já está aí com um livro publicado, está estudando, e eu tenho certeza que na sua vida vão vir, assim, muitas coisas que você fala, olha, nem imaginei que a vida me levaria para esses caminhos, Júlia. Mas com esse talento, com essa sensibilidade, com essa simpatia, eu tenho certeza que você vai nos dar muito orgulho e muito o que falar, viu? Vai voltar aqui no EOG você várias vezes. Pode deixar. E a sua família é só orgulho? Nossa Senhora, meus pais ficam toda hora. Meu Deus, Ju, eu nem acredito ainda. Olha, eu nem esperava. Nossa, minhas irmãs também. A minha irmãzinha é tão bonitinha. Até a foto de perfil dela no WhatsApp era comigo. Sério? Mas você vê como é bom você trazer esse orgulho para a sua família. Eu tenho certeza que não só para a sua família como um todo, mas para todo mundo que te rodeia. Mas você merece, viu? Muito obrigada. Júlia, eu adorei conversar com você. Você é um encanto, uma simpatia, muito talentosa. A casa é sua aqui. Sempre que tiver uma novidade, quiser nos trazer aqui, você tem as portas abertas aqui no EOG você. Tá, muito obrigada. Eu que amei ser chamada. Ah, imagina, nós que adoramos te ter aqui. Um beijo e até a próxima. E a partir de agora, a nossa conversa é com a doutora Diriane França, que está aqui pela primeira vez, né, doutora Diriane? Olha, seja bem-vinda. Você é cirurgiã dentista, estomatologista? Olha, só eu acertei. Isso, correto. Doutora Diriane, seja bem-vinda aqui em nosso programa. Obrigada pela primeira convite. vez, né? Mas eu tenho Sim. certeza que é de muitas. Com certeza. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a você e a toda a sua equipe por esta oportunidade. Olha, e um assunto que nós temos aqui, assim, fantástico. Eu já quero iniciar falando sobre isso, né? Chamar a atenção das pessoas. Eu vou mostrar aqui o material de comunicação, dar um foco aqui sobre a campanha do Julho Verde, né, doutora? Isso. Câncer, não perca a cabeça. É um chamado para as pessoas terem essa atenção, seu corpo, suas regras, seus hábitos, suas escolhas, um material de comunicação muito legal mesmo. Eu acho que passa umas mensagens assim impactantes, direta, falando, olha, o câncer é 50% evitável e 80% curável, né? Só isso já chama aquela responsabilidade das pessoas. Falar de Julho Verde, câncer, cabeça e pescoço também é algo assim que a gente já vem fazendo junto com a Oncolog, como eu te falei um pouquinho antes de iniciar, passando essas informações para as pessoas assim que tomarem ciência da prevenção hoje, né? Mas antes de entrarmos nesse Julho Verde e sobre o câncer, cabeça e pescoço, que é a campanha que está sendo feita, eu queria falar um pouquinho de você. Eu já sei que você é cirurgião dentista, mas o estomatologista, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua atividade. Sim, a estomatologia é uma especialidade da odontologia.
É uma especialidade, eu não sabia. Poucas pessoas sabem. Sim. E até me perguntam, quando eu falo estomatologista, perguntam se eu trato do estômago. Sim, é a primeira impressão que a gente tem. Sim, estomatologia vem de uma palavra grega, né, stomatos, que é boca. Sim. Né? E logia é estudo. Então, a minha especialidade, a gente trabalha em cima da prevenção, do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem a boca. Entendi. Mais precisamente, o sistema estomatognático. O que seria o sistema estomatognático? É desde a região dos lábios, né, pegando a articulação, mandíbula, maxila, até a região da orofaringe, ali onde ficam a úvula, a garganta. Né? Então, a gente trabalha em toda essa área de diagnóstico, não só da cárie e da doença periodontal, que são as duas doenças bucais mais comuns, sim, mas frente a todas as outras que acometem a boca. Né? São várias patologias, né, doutora? Nós temos muitas patologias. Hoje, nós temos mais de 700 espécies de micro-organismos dentro da boca. Sério? Sério. Então, esses micro-organismos, eles convivem bem lá, mas por causa de algum desequilíbrio, pode originar alguma doença. Então, nós temos bactérias, vírus, né, fungos dentro da nossa boca. E caso aconteça alguma coisa, pode levar a uma candidíase, né, a um herpes, que é muito comum, outras patologias que estão muito comuns, como o papiloma ligado ao vírus, papilomavírus, que é o famoso HPV. Né? Nós temos hoje mais de 200 subtipos de HPV. Sim. Né? Então, além dele estar ligado, muito comum que as pessoas ouvem falar o câncer de colo de útero, ele pode também estar ligado ao câncer de boca. Olha só, ele é uma das principais causas, né, o HPV do câncer de colo do útero. Sim, sim. E ele tem a relação também com o câncer de boca. Sim, um dos subtipos tem relação. É que são vários, como a doutora falou, né? São mais de 200 tipos. Então, a estomatologia é uma área muito ampla, complexa, linda, maravilhosa, que precisa exercitar o raciocínio diagnóstico para que muitas vezes a gente consiga estabelecer algumas hipóteses, né? Quando muitas vezes os colegas me encaminham alguns casos, que a gente tem que realmente, eu brinco, virar o paciente de cabeça para baixo para identificar qual é aquela patologia. Muitas vezes ela está ligada a alguma doença sistêmica, né? Então é uma área bem interessante. Que é um sintoma que aparece ali na boca. Sim, muitas vezes é o primeiro sintoma. Sim. Né? E é bom as pessoas terem essa atenção também, sim, né? Sim, com certeza. A gente tem incentivado a população a visitar o estomatologista pelo menos uma vez por ano. Aqueles que têm fatores de risco para diversas doenças, como câncer de boca, e a gente vai falar sobre os fatores de risco, sim, procurar o estomatologista a cada 6 meses. Olha que importante. É o que a gente sempre fala, é a prevenção, né, doutora? Sim, hoje ainda a prevenção é o melhor caminho, é o melhor remédio, né? Quem previne, cura, né? Porque a gente consegue identificar as doenças precocemente e como os cânceres, na maioria deles, sim, se você identifica precocemente, as chances de cura e de pouca mutilação e de sequelas são bem menores. Sim. Doutora, agora abordando a questão do Julho Verde, que vocês estão com essa campanha maravilhosa, inclusive a doutora está aqui vestindo uma camiseta muito bonita, por sinal, que tem uma mensagem maravilhosa, sim, e também representa um apoio que vocês estão fazendo, né, comprando essa camiseta para ter fundos para essa campanha. Sim, o Julho Verde é uma iniciativa de uma organização da sociedade civil, que é chamada ACBG, Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Nossa, tem uma associação. Sim, essa associação, desde 2007, ela vem lutando para instituir o Julho Verde. Ele começou, nós começamos com essa campanha já tem 7 anos, e nós já estamos então no 7º ano consecutivo. E o ano passado nós conseguimos a aprovação da lei federal instituindo o Julho Verde, a lei 14.328, que institui o Julho Verde como mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Olha, né? Que maravilha! Então, quando a gente fala sobre isso, a gente quer falar sobre diversos tipos de cânceres, né? Então, o câncer que pode acontecer no nariz, na boca, na garganta, na tireoide, que é muito comum entre mulheres, no esôfago,
né? Então a gente chama a população para essa sensibilização do autocuidado, de ir ao médico, de ir ao dentista e fazer esse exame minucioso, né, das partes moles, fazer os exames, porque como a gente tem falado desde o início, né, 50% dos cânceres poderiam ser evitáveis e destes 80%, se tiverem diagnóstico precoce, podem levar à cura. Doutora, nós vivemos uma outra realidade em relação à oncologia, né? Nosso programa tem uma proximidade muito grande com o tema, justamente reforçando essa mudança do comportamento das pessoas através da informação. Qual seria essa mudança? Quebrar aquele medo de falar de câncer. Eu acho que o medo paralisa, né, doutora? Então, assim, eu acho que essa forma de lidar, como a gente sofreu aí por muitas gerações, até mesmo porque não tínhamos essa evolução da medicina que a tecnologia nos trouxe agora, para termos aí tratamentos que não deixam a pessoa tão debilitada. Então é uma relação com essa doença totalmente diferente que a gente vive hoje. E aí a prevenção é algo muito importante. Com certeza. Porque você estando com seus exames em dias, você fazendo um diagnóstico precoce, as chances de cura são quase 100%, né, doutora? Com certeza. E assim, os cânceres de cabeça e pescoço, diferente dos outros tipos de cânceres, o diagnóstico é muito mais sensível. Por quê? Por exemplo, câncer de boca é uma área que é possível você visualizar, né, com a luz do refletor. Então, o colega dentista, o estomatologista ou qualquer profissional dentista, durante o exame, ele consegue verificar se tem alguma manchinha, algum carocinho, alguma feridinha. Sim. Então, nós temos, além dos fatores de risco bem determinados, que eu posso falar daqui a pouco, a gente tem os sinais e sintomas bem estabelecidos também. Mas, infelizmente, ainda esse diagnóstico é tardio. A gente tem recebido muitos casos em fase avançada. Entendi. As estimativas do Instituto Nacional de Câncer, né, para os cânceres de cabeça e pescoço, principalmente para os 3 mais comuns, que são o câncer de boca, o câncer de laringe e o câncer de tireoide, chegam a 40 mil casos por ano. Olha só! Né? Então, a população ela precisa se conscientizar, não ir ao médico e ao dentista para tratar doença. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Perfeito, doutora, porque tinha esse costume, né? Só vou ao médico quando já estou aí, de alguma forma, tendo algum sintoma que está me incomodando. Ainda tem esse detalhe, porque às vezes acontecem algumas alterações, que eu acredito que no caso da doutora percebe muito isso, porque a doutora falou de diagnósticos tardios. Sim. Qualquer alteração na sua boca, você tem que ter aquela preocupação, né? Porque às vezes a pessoa até sente alguma mudança, mas se não está doendo, se não está causando algum incômodo que realmente chame a atenção dela, ela deixa aquilo passar, como se fosse curar sozinho. E muitas vezes pode ser o primeiro sinal, né? Sim, por isso a gente pede para a população, assim como tem a parte do câncer de mama, do toque, de se conhecer, a gente sensibiliza a população também. Durante a escovação, uma vez por mês, olhar a sua boca, verificar se tem alguma coisa diferente. Ficou na dúvida, procure o seu dentista, procure o médico para identificar. Pode não ser nada, pode ser que você mordeu, mas a gente chama atenção. Lesões na face, na boca, em qualquer região, com mais de 15 dias, que não cicatriza, ela precisa ser melhor investigada. Olha, é importante falar só que às vezes tem pessoas que têm aftas, né? Sim. De repetição, sempre, tem muita afta. Então, a afta é um tipo de diagnóstico, Sim. né? Que a gente chama de estomatite aftose recorrente. Ontem até a gente fez a campanha na clínica da família no CPA e a gente identificou um senhor com múltiplas, né, feridas que fizemos o diagnóstico de aftas de ulceração aftose recorrente, né? Só que são aftas que vão e que vêm de diversos lugares. Agora, você está com aquela feridinha na boca, passou 15 dias, um mês, Nada. ela está aumentando, mas ela não dói. É um sintoma ruim. Uma afta, geralmente, ela dói. É verdade. Ela incomoda. Então, incomoda bastante. Se tem a feridinha na boca que não dói, procure o seu dentista. Já ligou o alerta total, né, doutora? Sim. E aí a gente chama atenção para os fatores de risco, né? O tabagismo ainda continua como o principal fator de risco para todos os tipos de cânceres, inclusive os cânceres de cabeça e pescoço. 90% dos diagnósticos de câncer de boca, ou o paciente fuma ou já fumou. E às vezes fica na mentalidade das pessoas, eu fumei, mas faz 20 anos que parei. Não se iludam, mesmo que você tenha fumado e parou há 20 anos,
O cigarro, ele tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, destas, 60 comprovadas carcinogênicas. E a partir do momento que você fuma 1 ano, 2 anos, toda essa composição, todas essas substâncias tóxicas, elas alteram a sua célula. Ela fica diferente. Sim. Então, a partir do momento que você parou, ela já está diferente. Em algum momento, ela pode replicar diferente e originar ali um tumor, que pode ser na boca, pode ser no esôfago, na faringe, no pulmão ou em diversas outras áreas. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta falando do Julho Verde, campanha de conscientização contra o câncer cabeça e pescoço. O câncer, ele é uma alteração, né? Uma Sim. célula que vai se mutando multiplicou diferente. de uma forma diferente. Olha o que a doutora acabou de passar, né? Quando você passa essas informações, as pessoas fazem uma reflexão. Então, o cigarro tem 60 substâncias que são tóxicas. Que podem provocar que o podem câncer. provocar Sim. essa alteração. Então, imagina o que você está ingerindo, né? E não só o tabagista, as pessoas que convivem com a pessoa que fuma fumante também. passivo. O fumante passivo. A gente tem sinalizado isso muito forte nas palestras que a gente faz nas escolas, né? E tem chegado muito rápido no mercado nos últimos anos. O narguile. Isso que eu ia perguntar cigarro para a doutora. eletrônico também. Como estamos com essa febre? E é uma febre tão preocupante dos cigarros eletrônicos, dos narguilés, que atinge uma população mais jovem, né, doutora? Sim. E esse vício, essa nova moda, nós vamos ou já estamos tendo reflexo disso? Sim, nós já estamos colhendo os frutos disso, infelizmente. Nossa. Né? Além de provocar doenças, como a gente sabe, dos cânceres, né? Os cânceres, eles têm chegado a uma população mais jovem, né? Não só por causa dessa modinha, né? Do Sim. cigarro eletrônico e do narguilé, mas também por causa do HPV, que a gente chama a atenção do sexo sem proteção, principalmente o sexo oral, a vacina também, né, doutora? Parceiros. Falar da vacina do HPV. Hoje nós temos a vacina do HPV, né? Sim. Então as meninas e os meninos entre 11 e 13 anos podem estar procurando os postos de saúde, são vacinas gratuitas, né, para se prevenir. Então, além do tabagismo, o alcoolismo. Então, o álcool, excesso de bebida alcoólica, potencializa o tabagismo e pode levar ao aparecimento de câncer, né? Como o André já deve ter falado em outros programas, o câncer ele é uma doença multifatorial. Então, não significa que a pessoa que fuma ou a pessoa que bebe vai ter o câncer, mas Sim. se ele tiver diversos fatores, ele pode ter, né? Então, hoje está bem estabelecido que qualquer tipo de câncer tem 20% de causas genéticas. Então, a gente fala assim, eu tenho que prevenir do câncer de mama porque a minha tia teve câncer de mama. Tá, mas isso seriam 20%. Os outros 80% estão ligados ao seu estilo de vida. Sim. Então, se você fuma, se você bebe, se você fica exposto ao sol sem proteção. Então, a gente fala muito, né, do câncer de pele, o câncer de pele não melanoma. Pele, eu acho que é no número 1, né? Sim, é tá no número 1 e só. entra no nosso Julho Verde, né, o câncer de pele não melanoma. Sim. Então, se você fala-se muito em protetor solar, mas não se fala em protetor labial. Então, aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, nós temos um clima bastante quente, a umidade é baixa. Principalmente as pessoas que trabalham expostas ao sol têm que usar protetor labial. Né? Eu indico para todos os pacientes. Olha que maravilha, realmente a gente fala, use protetor solar, é muito importante, é algo que você tem que inserir na sua rotina diária, repor durante o dia, mas não falamos do labial, doutora. O labial é super importante também. Associado a isso, nós temos uma dieta muito ruim, né? Pouco saudável, então com pouco a utilização de frutas, verduras, legumes. Então, quando a gente tem uma dieta muito rica
né, em carboidratos, em industrializados, em embutidos, né? Então isso pode também contribuir para o câncer, não só de cabeça e pescoço, mas diversos outros tipos de cânceres, né? Tem uns trabalhos que mostram a má higiene bucal também associada a esse aparecimento. O HPV, como a gente já falou, né, ele veio fortemente nos últimos 10 anos, infelizmente, a contribuir com o aparecimento de alguns tipos de cânceres, né, de garganta, de glândula salivar. Né? Doutora, esses fatores que a doutora elencou para a gente agora, poderíamos dizer que são o que está causando essa crescente em número de casos, Sim, assim com mesmo? certeza. Por mais que o Brasil ele tenha várias políticas não tabagistas, né, tributos nos cigarros e tudo mais, a gente tem nos últimos anos uma queda de pessoas que fumam, de fumantes, mas infelizmente a indústria ela tem lançado mão de outros atrativos para essa população mais jovem, né? Como a gente já falou, super atrativos, né? Os vapers, o cigarro nem o cheiro mais, sim, né, doutora? O cheiro é bom, de sabe? hortelã, É né? De cereja. Então esses outros atrativos têm levado, né, a população mais jovem a iniciar esses vícios, né, e aí comprometer a sua saúde. E fomentar essa crescente também. Com então certeza. já estamos vivendo, né, esse momento de ter esse reflexo dessa moda do cigarro eletrônico, do narguilé. E assim, eles não provocam só lesões malignas, né, não só câncer. Existe outro tipo de... Se você pensar que os jovens, eles compartilham aquele bocal do narguilé nas festas, Sim. Aquele bocal ele pode transmitir herpes, ele pode transmitir hepatite, julho também é amarelo, mês das hepatites virais, pode transmitir tuberculose, hanseníase, até a Covid, né, que nós tivemos aí, saímos de uma pandemia há pouco tempo. Então, assim, tudo isso pode, não só o câncer, outros tipos de doença. Então, a gente precisa trabalhar fortemente na população, levando essas informações, né, fazendo com que a população procure os serviços. Hoje a gente tem vários centros de especialidades odontológicas aqui em Cuiabá. Nós somos 7 CELs municipais e um CEL estadual, que é o CEOP. Todos os serviços, eles têm pelo menos uma referência em prevenção e diagnóstico do câncer de boca. Olha que né? interessante. Então, às vezes a população ela não sabe, não tem essas informações. Então, se a população, se alguém, né, fica aqui o chamado não só para o Julho Verde, que a gente tem uma programação, né, todas as quartas, mas quem aí estiver assistindo, né, esse programa de mega audiência, tiver alguma feridinha, caroço, dormência, mancha, rouquidão, dificuldade para engolir, dor ao engolir, qualquer sintoma com mais de 15 dias, pode estar procurando uma das unidades, dos centros de especialidades odontológicas para fazer o exame bucal preventivo e o exame da face e do pescoço. Existe algum site, doutor, algum telefone que a gente pode compartilhar também? Então, cada clínica tem o seu telefone. Basta digitar no Google. Nós vamos colocar aí informação para as pessoas. Digita no Google também, consegue. O CEL, as unidades no site da prefeitura. Olha, tem todos os CELs, né? Eu trabalho no CEL, no Centro de Especialidades do Dom Aquino. Este mês a nossa programação, a gente está todas as quartas em alguma regional aqui de Cuiabá. Então ontem a gente esteve no CPA. Né? Na próxima quarta, dia 12, nós estaremos no CEL do Tijucal, lá na Rua Espigão. Né? Depois eu posso estar compartilhando o telefone para quem quiser. Tijucal, região ali da Pedra 90, Pascoal Ramos, Osmar Cabral, todos estão convidados. E dentro desses veículos de comunicação que já existem, tem toda a programação, essa programação dos bairros, onde vão acontecer as ações. A gente tem os banners com os locais e os horários, sempre pela manhã. Né? Aí na outra quarta-feira, dia 19, estaremos aqui próximo, no Alvorada. No dia 26, no CEL do Verdão, e vamos encerrar dia 27 no CEOP, que é o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais. Que poucos sabem também, o CEOP é a referência estadual, né, de lesões de boca e face. O pessoal acha que o CEOP é só para atender paciente especial. E não, lá também é uma referência forte do estado de Mato Grosso no diagnóstico das lesões de boca. Olha quanta informação importante, né, doutora, então, assim, que a população não tem. Não sabe que Mato Grosso é um dos pioneiros e diferenciais em diagnóstico. Nós temos vários patologistas bucais, estomatologistas, o grupo ainda é pequeno, né, mas nós estamos articulados em várias frentes de trabalho, né. Eu estava até comentando com a Pamela, a gente vai lançar em agosto um aplicativo,
Olha, que legal. Pelo Estado, pela Saúde Digital de Mato Grosso, voltado para telestomatologia. Então, o colega aqui do serviço público em qualquer lugar de Mato Grosso, ele vai poder usar o aplicativo para conversar com um teleconsultor especialista, né? Quando ele tiver um caso lá, ele tiver dúvida, ele fotografa e vai poder mandar esse caso pelo... A telemedicina aí ajudando, né? A liberação da telemedicina com certeza influenciou nesse trabalho, né, doutora? Aqui em Mato Grosso a gente já tem o Telesaúde desde 2013. Olha só. Eu já trabalho ativamente na telemedicina, na telesaúde. Mais recente, doutora. Não, nós já estamos há alguns anos. Eu achei que era fruto da Fizemos pandemia. 10 anos. Não, há 10 anos a gente está aqui já no estado de Mato Grosso, com teleconsultorias, levando... aproximando, né, doutora? Isso, levando a tecnologia para os profissionais que estão a longa distância, encurtando essa distância, Sim. evitando que os pacientes venham, né, desnecessariamente muitas vezes. Né? Então a gente tem trabalhado arduamente, os números são muito bons. Uma hora, se quiser, a gente pode vir fazer um bate-papo sobre a saúde digital. Vamos já agendar essa pauta, que é muito importante para a gente ter esse conhecimento, né, doutora? Com certeza. E esse cronograma apertado, ele acontece mais no Júlio Verde? São ações assim concentradas para esse mês ou elas acontecem durante todo o ano? Como eu falei, nós temos especialistas em todos os céus. Então, durante todo o ano, se a população tiver alguma ferida, caroço, manchinha, né, algo diferente que não cicatrize em até 15 dias, pode estar procurando qualquer uma dessas unidades que a gente vai avaliar. Se houver necessidade de fazer a biópsia, a gente faz a biópsia sem custo nenhum. Nós temos o laboratório para fazer esse encaminhamento. E caso tenha algum diagnóstico de neoplasia maligna, a gente faz os encaminhamentos para as referências, né? Mas a gente foca em um mês para realmente chamar a atenção e sensibilizar a população. Assim como tem o Outubro Rosa, todo mundo lembra do câncer de mama. Sim, sim. A gente fala foi algo que se consolidou já. Sim, né, há muitos anos. Como tem o Novembro Azul, que vem se consolidando, saúde do homem, câncer começou de próstata. como próstata, hoje já fala saúde do homem, né, doutora? E até o câncer de boca está incluído hoje nesse Novembro Azul, desde 2022. O câncer de boca, ele acomete mais os homens? Sim. A cada ano são mais de 15 mil casos, desses 10 mil em homens. Em homens, né? Isso. E aí a gente está chamando a atenção para o Júlio Verde para ficar uma marca registrada. Existe também o Maio Vermelho, que é o mês de luta contra o câncer de boca. Mas o Júlio Verde é algo maior, que vai além da boca. Então a gente envolve cabeça e pescoço para chamar a atenção da tireoide, que atinge mais mulheres, e muitas mulheres elas não pensam na tireoide. Quando vê, já tem que remover e aí vai ter que tomar medicamentos para repor e tudo mais. Doutora, é o seguinte, lógico que para fazer todas essas ações maravilhosas que a doutora trouxe, todos esses serviços que muitos são gratuitos, as pessoas podem ir lá, recorrer a esses serviços, né, que vão estar... Tem um corpo preparado de pessoas para atender, de profissionais para atender toda essa população, precisa também angariar recurso, né? Eu iniciei falando sobre isso, essa camiseta é uma forma que está sendo vendida, né, para fazer esse levantamento. Fala um pouquinho de quais ações que existem para que a gente possa colaborar também, doutora. Então, essa camiseta, ela foi adquirida, né, da Associação Brasileira, como eu falei, de Câncer de Cabeça e Pescoço, né, ela já existe desde 2011, né, e através dos voluntários, eu sou uma voluntária, a gente angaria dinheiro para fazer os materiais informativos, fazer banners, fazer camisetas, né? Fazer advocacy, né? Que está muito comum, a gente precisa ir para as assembleias, para as câmaras, levar sobre os casos que vêm aumentando exponencialmente, sobre as mutilações, né? Quando a gente fala de câncer de mama, né, retira-se a mama e já faz a reabilitação, já faz o implante e hoje já tudo faz maravilha, tudo junto, faz tudo junto. Mas quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, ninguém imagina que é uma área muito limitada e não tem para onde o câncer crescer. Então, quando a gente fala de diagnóstico tardio, a pessoa, 80% dos casos, 50% dos casos, infelizmente, vão a óbito, porque ele perde a língua, ele tem que fazer um esvaziamento ganglionar, né, do pescoço. A gente vê muitos pacientes sem a laringe, né, laringostomizados,
né? Perde o nariz, perde o olho, perde o lábio. Então, Olha essas só. reabilitações são muito difíceis, né? Então, a Entendi. associação, ela veio também para auxiliar essas reabilitações, Nossa. que fazem as próteses, compram os aparelhos, né, os laringos, Sim. para reabilitar as pessoas. Então, quem puder estar ajudando, a gente vai deixar aqui, né, os contatos para fazer as doações, ou mesmo, eu tenho sensibilizado as pessoas a adquirirem as camisetas. A camiseta já é um grande passo, né? Uma Sim, camiseta linda. muito Adorei bonita. a cor, Tem inclusive, várias do verde. estampas, Aham. né? Tá até combinando, né? Tá combinando, tá tudo tá perfeito, doutora. Então, quem puder adquirir, tem várias estampas, as Sim. unidades que estão participando das atividades, as equipes são fantásticas, elas têm ajudado, têm adquirido as camisetas para a gente realmente vestir a causa, né? Com E fazer certeza. acontecer e a cada ano mobilizar mais pessoas, tentar realmente chegar às comunidades mais carentes, às pessoas mais ribeirinhas, né? E eu agradeço de coração a oportunidade, espero que Agradecemos as nós. pessoas possam realmente estar procurando as unidades de saúde, né? Eu estou à disposição lá no Dom Aquino, vou deixar até o telefone, quem quiser marcar a consulta para essa avaliação é 3617-1329, né? Mas qualquer centro de especialidades odontológicas pode estar realizando esse exame. Maravilha, doutora. Olha, eu quero te agradecer muito por essa participação, por todas as informações, te parabenizar pelo seu trabalho, que é fantástico, Obrigada. e abrir o espaço aqui sempre que vocês quiserem aqui nos visitar e usar esse veículo que nós temos, esse contato direto com o telespectador, que assistem nosso programa semanalmente. Por favor, a casa é sua mesmo. Muito obrigada. Tá bom? Doutora, até a próxima, então, e que seja breve. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá cheio de informação importante, só te esperando. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.